Compartilhar a live, que hoje Deus vai falar conosco. Shalom, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Mais uma semana que Deus vai falar conosco. Glória a Deus, vamos compartilhar esta live. Vamos esperar as meninas todas entrarem. Compartilhe esta live, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Compartilhe esta live em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, amadas. Como vocês estão? Como está sendo esse propósito de oração, de jejum? Hoje Deus vai falar conosco. Hoje Deus vai falar conosco. A paz, irmã Flávia, irmã Andréia, sejam bem-vindas. A irmã Camila, seja bem-vinda, paz do Senhor. Hoje Deus vai trazer um conhecimento novo para nós. Você que está passando dificuldades aí na área financeira, hoje Deus vai abrir o teu entendimento. Hoje alguma coisa vai acontecer, ô glória. A paz, irmã Laura, tudo bom? Deus abençoe, a irmã Meire, a missionária Angélica, sejam todas bem-vindas. Hoje Deus vai trazer um destravar na sua finança. Hoje Deus vai trazer conhecimento para que você possa prosperar. Paz do Senhor. Meu Deus, em as orações das 9 está sendo incrível, irmãs. Quem não está participando está perdendo do que Deus está fazendo ali. Muitas irmãs sendo tocadas, sendo libertas, sendo curadas pelo Espírito Santo. Eita glória, louvado seja Deus. Oh, aleluia, está sendo bênção. Deus ele não apenas derrama unção em você. Ele primeiro cura suas feridas, te liberta e depois a unção está vindo violentamente. Deus está fazendo grandes coisas. Ah, irmã Valdilene, paz do Senhor. O apóstolo Átila já está aqui na live, eu vou orar porque eu gosto muito de ouvir ele ensinar. Quem for entrando aí vai compartilhando. Quem for entrando aí vai chamando mais pessoas, porque vai trazer um conhecimento hoje da parte de Deus. Né? Hoje Deus vai trazer um destravar para a sua vida. Começa a gerar no seu coração. Peça para Deus trazer, né, mais conhecimento. Peça para Deus falar com você nessa live. Porque hoje vai ter um destravar do céu. Louvado seja Deus. Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a minha casa, a minha vida, Pai, em tuas mãos nessa hora. Acampa os teus anjos aqui, Senhor, guarda os meus filhos, meu Pai, guarda a minha família. Meu Deus, vai de encontro agora com cada irmã que está participando, envia teus anjos lá, Senhor. Meu Deus, coloca, meu Pai, uma proteção, uma redoma de fogo agora em cada lar, em cada família. Meu Deus, vai enviando os teus anjos, toda opressão cai por terra, vai blindando agora o fio da luz, o
fio da internet, Senhor. Usa o teu servo, meu Pai, nessa tarde, poderosamente. Toma o apóstolo, Pai, Átila, em tuas mãos. Usa ele, Senhor. Guarda a família dele, meu Pai, e os filhos, Pai querido, do casamento, Senhor. Meu Deus, que os teus anjos estejam, papai querido, ali acampados ao redor dele. E que ele venha ser instrumento, Pai, do Senhor nessa tarde. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Começa a gerar no seu coração hoje a direção que você precisa. Eita glória, eu já estou sentindo a atmosfera do Senhor, né? Nós estamos no horário que é um portal, né? Meio-dia abre-se um portal de oração. Ô glória, a paz do Senhor, apóstolo, seja Glória a bem-vindo. Deus. Pai do Deixa Deus Senhor, usar a sua vida grandemente hoje. Pai do Senhor, missionária, shalom a todos que nos acompanham nesta live. Glória a Deus. Tá me ouvindo? O áudio tá ok? Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade neste portal do meio-dia. Louvar a Deus pela vida da missionária, que tem sido canal de bênção na vida de muita gente. E que Deus continue abençoando a vida de todos que estão entrando e vão entrar ainda e vai acompanhar esta live. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco através do tema desta mensagem, né? Sementes que prosperam, votos que rompem na vida financeira. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco sobre esse tema. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. A missionária já orou. Vamos entrar na palavra. Pega a sua Bíblia, se você puder. Se você quiser ouvir. Vamos entrar num tema, na palavra chamada a parábola do semeador. É onde Jesus explica acerca das sementes que caíram nos solos. Mateus, capítulo de número 13. Livro de Mateus, capítulo de número 13. Vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Glória a Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, Mateus 13, parábola do semeador. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se com ele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se enquanto todo o povo ficou na praia. Então Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno rochoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, mas cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 70 e 30 por um. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então Jesus trouxe para os discípulos, para a multidão, um ensinamento. Aqui ele fala por parábolas, dizendo que
No livro de Isaías, houve uma profecia que tinha que se cumprir na vida de Jesus quando ele estava ensinando, que era uma profecia sobre parábolas, que nem todos entenderiam, que haveria uma separação das pessoas, da multidão, dos discípulos e dos religiosos que ouviam Jesus. Então, Jesus transmitia uma mensagem. Só que a mensagem que ele transmitia, nem todos conseguiam compreender a fundo, de fato, o que eram aquelas mensagens. O que ele queria dizer. Algumas, as pessoas que ouviam conseguiam entender. Outras, os discípulos já perguntavam, o que ele quer dizer isso? O que o mestre está querendo falar? O porquê ele está dizendo isso? Então, a linguagem que Jesus falava, cada um recebia de um jeito. A mensagem, quando ela é semeada, o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito, ele recebe de um jeito diferente, conforme a minha estrutura, conforme o meu entendimento está aberto. Quanto mais dificuldade eu tenho para compreender um assunto, então a mensagem daquele assunto, aquele tema, vai também trazer dificuldade para a minha compreensão. Ainda existe para que eu e você possamos ouvir uma palavra. E esses processos vai depender de como nós nos posicionamos. Então a mensagem vai vir, e dependendo como você está, essa mensagem ela vai vir e vai falar com você, já de imediato. Vai cair no solo do seu coração. E tem mensagem que vai cair e você vai causar uma resistência. O seu inconsciente, a sua estrutura, vai trazer essa resistência com a palavra. A guerra da palavra, para ela não ser semeada, para ela não brotar, dar frutos. E existe um tempo da nossa vida em que Deus vai abrindo os entendimentos para a palavra. O conhecimento, o discernimento. Porque as mensagens, elas têm níveis espirituais. É como um selo, lá em Apocalipse, que o selo é aberto. E atrás daquele selo existe mistérios, revelações, que ainda não era o tempo, mas a palavra vai dizer que chegava esse tempo e os selos eram abertos. Aí, o nosso entendimento, a preparação, as lutas, as provas, dificuldades da vida, Deus vai permitindo que agora você entende o porquê dessa palavra. Porque antes você não entendia, agora você entende. Antes você tinha dificuldade, agora Deus abriu o seu entendimento. Então são níveis espirituais da palavra que eu e você, que nós temos, conforme a nossa maturidade espiritual. Conforme as lutas que eu passo, conforme as dificuldades que eu enfrento, conforme também a minha obediência. Então, porque a palavra, ela é a profecia. A Bíblia é a própria profecia. Então, existem palavras que elas são proféticas e são profecias. E para acontecer, depende da minha estrutura. E Deus sabe como eu e você andamos. Então, Jesus disse assim, que tinha muita gente, muitas pessoas, mas ele liberou a palavra acerca da semente. Ele disse que foi semeado em solo rochoso, solo espinhoso, em solo na beira do caminho e em solo fértil. Então, existe aqui o ensinamento da semente. O solo é o nosso coração. Amém? Nós já vamos ouvir a explicação dessa parábola. Então, o seu coração
ele é um solo. A palavra é a semente. A palavra. Tudo é semente. O reino de Deus é uma semente. A palavra é uma semente. Dinheiro é semente. Suas orações são sementes. Seu jejum são sementes. Tudo no reino de Deus é semente. Jesus veio como uma semente. Ele foi semeado. Ele, antes dele vir, ele era um cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, antes dele vir, ele já tinha um destino. Já tinha uma profecia. Então, tudo na nossa vida vai se basear em sementes. Aquilo que eu semeio. Eclesiastes, capítulo 11, diz assim, que nós temos que lançar nosso pão sobre as águas. Semear a nossa semente. Porque depois de muitos dias nós vamos recolher aquele pão. Nós vamos achar ele e repartir. Ali fala de semear. Eclesiastes capítulo 11, Salomão vai trazer esse ensinamento sobre sementes. Semear pela manhã e de tarde não repousar, porque eu não sei qual semente vai prosperar, se a primeira que eu semeei de manhã ou se a segunda de tarde. Então, a palavra ensina que a semente que eu e você temos, ela é uma semente do reino. Então, o próprio reino trabalha com sementes. Você, na sua vida, você vai entender que você vai receber várias sementes. E você também vai semear várias sementes. E essas sementes, eu tenho que semear ela com sabedoria. Se eu não estou tendo os resultados que eu quero, é porque eu não semeei o que eu deveria. Ou porque eu não lancei as sementes com sabedoria. Logo, eu estou tendo os resultados de hoje que eu semeei ontem, no meu passado. E se eu quero um resultado no amanhã, no meu futuro, eu tenho que saber o que eu vou semear hoje. O que eu vou plantar hoje. Para que então eu não possa depois reclamar das minhas colheitas. Então, no hoje, no presente, eu e você estamos vivendo uma colheita. Daquilo que eu e você semeamos no passado, estamos colhendo hoje. E se eu não estou satisfeito com a minha colheita, é porque eu não plantei aquilo que eu deveria plantar. Então, no hoje, eu tenho que fazer o quê? Escolher as sementes com sabedoria para me colher aquilo que eu quero. Então Jesus disse para os discípulos e a multidão, para a multidão eles ouviram de um jeito, para os discípulos eles ouviram de outro jeito. Continuando o texto, diz assim, em Mateus 13, versículo 14, fala da continuação, que diz assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Porque há um bloqueio espiritual para a palavra ser semeada dentro da pessoa. Paulo vai dizer em Coríntios, que diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não ouça a luz da palavra. A guerra para a pessoa não ouvir a palavra é uma guerra muito maior do que ela possa imaginar. Mas não é simplesmente ouvir, é para a palavra entrar dentro dela. Porque há uma resistência interna dentro das pessoas para que a palavra não flui nela. Então Paulo diz assim, o Deus deste século, ou seja, não é qualquer espírito. São forças espirituais que impedem que a palavra seja semeada e ouvida, compreendida e praticada. Por isso que lá em Mateus diz assim, que aquele que ouve a palavra e pratica, eu vou comparar a uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, a enxurrada, e essa casa ficou de pé. Então, quando eu ouço e pratico, é porque foi quebrado resistência dentro de nós. Quando as pessoas ouvem a palavra, ela entende e compreende, e não duvida, é porque a resistência foi quebrada.
Se ela tem dificuldade para ouvir, é porque ainda tem o bloqueio. Então Jesus, a profecia de Isaías, estava dizendo, ainda que tenha ouvidos, não consegue ouvir. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter ao Senhor, e eu os curaria. Então, a própria palavra, ela trata o porquê das minhas sementes, às vezes, eu não consegui ter essa sabedoria. Porque Jesus disse, há uma guerra espiritual. Porque se você entende, você submete, você é obediente, rápido, né? Se você corre para obedecer, conforme Deus quer, Jesus disse assim, ó, vocês converteriam o coração e eu os curaria. Há um princípio, né? Ou seja, eu obedeço, eu entendo, compreendo. Porque a palavra semeada, elas são semente dentro de nós. Então, conforme eu estou tratado, eu estou liberto, eu estou curado, essas sementes elas vão fazendo os efeitos que tem que ser. Elas vão caindo em solos e vão trazendo frutos. Então o Senhor disse, só para você entender o que é semear, para o seu entendimento estar aberto, você vai entender que há uma guerra, primeiro para você ouvir e obedecer, depois para você entender e colocar em prática. Continuando o texto, ele diz assim, ó, mas felizes são vocês, porque vêm. Ele está dizendo agora para os discípulos, já mudou. Ele está pregando para a multidão, para os discípulos. Mas na explicação, ele disse, nem todos compreendem. Não é todo mundo que ouve uma mensagem e elas praticam. Porque se ela soubesse que tem a batalha espiritual para você obedecer a palavra e para você não prosperar, não avançar, vocês entenderiam rápido. Mas como poucas pessoas, o entendimento ainda não foi aberto, então elas têm uma dificuldade. Jesus disse assim, ó, mas felizes são vocês, são os olhos que veem, os ouvidos de vocês que ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Aí ele entra dentro da mensagem agora que ele próprio falou. Jesus era assim, ele falava uma coisa, só que tem camadas e filtros para chegar no entendimento. Então, quando você ouve uma revelação, dentro de nós, tem camadas e filtros para você entender a palavra de fato, de verdade, o que ela quer dizer. Elas são espirituais. Então a mensagem é espiritual. E ela discerne no reino do Espírito. E se eu tentar... A maioria das pessoas é por hábito. Por exemplo, ouvir a mensagem. Aí eu interpreto ela por causa da fala. Muitas pessoas interpretam a mensagem por causa da fala. Pronto, eu ouvi que o Senhor é meu pastor. Né? Uma mensagem de fácil compreensão. Só que ali tem códigos espirituais que Davi falou. Ou seja, tem códigos espirituais que no reino do Espírito são discernidos. Que quando eu estou no Espírito, quando eu estou mais sensível, eu consigo entender que não é só o meu pastor, é muito mais profundo. Mas, para mim não ter muita dificuldade, o ser humano faz o quê? Eu ouço que o Senhor é meu pastor e eu já creio, eu já recebo. Então, é um entendimento raso. É um entendimento ali básico que as pessoas, elas interpretam. A consciência delas faz isso. Então, Jesus disse para os discípulos que por você estar próximo, existe uma diferença.
Então, quando você ouve mensagem, existe uma diferença. Existem filtros para a mensagem chegar em você. Por isso que a palavra nós temos que meditar. Meditação significa cavar poço. Quanto mais você medita, você vai entender que a palavra ela vai tornar uma profecia. Eu tenho várias experiências da palavra, da própria palavra, que elas são profecias. Deus fala comigo, né? E eu já sei que é uma profecia. Eu já vivi experiências e vivo várias experiências da palavra. Deus falando na palavra, algum texto, alguma história, e elas se cumprem. Então eu tenho que me adequar conforme a palavra. Senão, a palavra é uma profecia. Aí eu até ouvi, aí eu tô desligado, eu tô assim, distraído. Aí eu entendo, a profecia da palavra se cumpriu. Ou no dia, ou no outro dia, ou na semana. Então, a palavra, ela tem os seus efeitos em nós. Então, Jesus estava dizendo que quem está muito próximo, ouve de um jeito. Então, para você fazer algo, para mim ter uma atitude, uma decisão, você primeiro tem que deixar a palavra entrar em você, fluir no seu espírito. Para aí sim vocês compreender das suas decisões, das suas atitudes, das suas sementes que são semeadas. Ele disse assim, ó. O que significa a parábola do semeador? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o texto diz assim, ó. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. E o que foi semeado, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então são 4 tipos de solo, 4 tipos de sementes que foram semeadas. Jesus disse, aquele que foi semeado na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem, no versículo 19. Então, quando, por exemplo, eu escuto essa palavra, e ela é até para mim, mas eu não compreendo muito, o que vai acontecer? A Bíblia fala que o maligno vem e arranca o que foi semeado. Então, a palavra, ela é a semente que é semeada em nós. Para mim poder semear, ser um semeador, eu tenho que primeiro, a palavra primeiro tem que ter sido semeada dentro de nós. Dentro do meu espírito, para mim compreender o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, quais decisões tomar. Então, só de você ouvir a palavra, essa mensagem, no mundo espiritual existe o quê? A guerra para você não colocar em prática. Então, dependendo como a pessoa está, missionária, espiritualmente, a palavra até vem. Ela até entende, a palavra é igual a profecia. Se a senhora entregar uma revelação para alguém, e ela não posicionar por causa daquelas palavras, aquelas profecias, o inimigo vem e rouba, distrai ela. Não que não vai acontecer, é porque ela precisou de um posicionamento. E aí confunde a cabeça dela. Deus falou ou Deus não falou? Foi de Deus ou não foi de Deus? Mas na verdade, eu fui colocado dentro de um cenário que eu não percebi, o inimigo veio, e sem eu perceber, ele roubou a palavra, ele roubou a semente. Ele me confundiu, porque eu achei que só profetizando na minha vida, tudo já ia dar certo. Só as pessoas orando por mim, eu não fazendo nada. Então, tem coisas que é para ontem, tem profecia que até para o ímpio aconteça fazer isso. Pronto, é profecia, já era. Tem coisas que dependem de um posicionamento. Então eu tenho que entender. A profecia, eu tenho que me posicionar, ou Deus vai já cumprir ela assim, de imediato, instantâneo, né? Tem coisas que elas vão ficar no reino espiritual para me posicionar. Então Jesus disse, as pessoas ouvem e a palavra cai no coração delas. Se elas não praticar, o inimigo rouba a semente, rouba a palavra. E elas não conseguem entender. Para você semear uma semente, você tem que primeiro preparar o solo do seu coração. Para você entender o que você vai fazer, para que você não fique confundido.
para que você não fique na dúvida. Então a palavra diz assim, ó, outro tipo de solo. Entenda que a parábola do semeador são 4 solos. A semente é a palavra que é semeada. O solo é o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, onde a semente vai cair. Quando ela cai, ela tem que produzir frutos. O segundo tipo de solo diz assim, ó, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, rochoso, este é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona, logo se escandaliza. Então, isso aqui é as pessoas que ouviu a palavra, ela recebeu com alegria, ela creu de todo o seu coração que Deus ia fazer algo na vida dela. Só que é como, por exemplo, ela estava no culto e Deus falou muito com ela na palavra. Ou ela recebeu muito da palavra. Ela saiu do culto, o culto foi ali 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Dentro da igreja é um ambiente, está todo mundo em unidade. Mas quando você sai, você volta para a sua realidade. Aí você vai ficar entre aquilo que você ouviu e a sua realidade. Entre aquilo que você recebeu e a sua realidade. E aí, se você não tiver, né, decidida, determinada, a palavra que você ouviu, vai acontecer o quê? Você até acreditou, mas a palavra diz assim, ó, que não teve muito tempo, ou seja, foi momentâneo. Você vai precisar de ir no outro culto, receber uma nova mensagem, para você crer de novo, e depois, sabe, é um ciclo. São espíritos de ciclo de repetição, que não deixam a pessoa entender que existe, né, uma palavra que ela causa rompimento em mim, e você, quando você ouve e entende esse rompimento, traz frutos para a sua vida. Então os espíritos, a palavra fala que se você não for decidida, posicionada naquilo que você faz, você é enganado por causa do quê? Da semente que cai, das distrações que você vive. Então veio a perseguição, veio a prova para ver se você é de Deus ou não, dentro da igreja, fora da igreja, na família, no trabalho. Veio a perseguição, que ela faz parte, para saber se você está alicerçado ou não. Veio o teste, a prova de fogo, e você logo se escandalizou, você não suportou. É a tentação. É a famosa tentação, ou seja, nós somos tentados, às vezes, nas áreas da nossa vida, para ver se nós vamos quebrar os princípios, para ver se nós vamos mentir, falar a verdade, ser honesto, sincero. Então, só para você entender que existem essas fases, são 4 níveis espirituais. É os mesmos níveis de Ezequiel. O que dá no tornozelo, o que dá no joelho, o que dá até no peito, e o que você não pode, a nado, ou seja, que você não dá pé, que você vai ter que mergulhar. São 4 níveis. O ser humano vive em 4 esferas espirituais, 4 camadas, aonde cada uma delas ele tem que romper, ele tem que ser forte, determinado, corajoso para romper as camadas. Para você se aprofundar, para a palavra cair em você e causar efeito, para você praticar e frutificar, você tem que ser forte, decidido, corajoso. Quando Deus disse para Josué 3 vezes ser forte e corajoso, em Josué capítulo 1, não era simplesmente palavras de motivação. Eram coisas espirituais. Que Josué foi pego. Sabe aonde? Aonde muitos cristãos dizem assim: aonde pisar a planta dos vossos pés, ali é seu por herança. O texto fala isso. Os crentes pegam essa palavra de forma religiosa e acham que assim, aonde eu piso com o meu pé. Só que o texto diz assim: e Josué começou as batalhas. Ali era uma unção de batalha, era uma unção
de guerra espiritual que Josué recebeu. E para ele conquistar, ele tinha que guerrear. Então o texto não fala para mim pisar e conquistar. Amém? Então Deus não estava dizendo assim para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Motivacional. São palavras espirituais. Que parece assim: aonde você pisar, eu vou te dar. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Só que Josué, aonde ele pisava, primeiro ele consultava a Deus, o território. Porque o território tinha inimigos. Para avançar naquele território, tinha que primeiro ter uma estratégia espiritual. Como seria? Então, não era simplesmente pisar e Deus me dá. Tinha espíritos territoriais. E se você não tiver o legado para destruir os espíritos territoriais, a guerra não é sua. A guerra não é sua. Então Josué teve que batalhar, guerrear para conquistar as terras. Então o Senhor fala conosco nesta palavra que as mensagens elas são semeadas, só que todas elas são espirituais. Não é porque uma palavra é de simples entendimento que eu já tenho que levar ela ao pé da letra. Não, onde eu pisar vai ser meu. Aonde eu pisar eu vou conquistar. Primeiro tem que entender, eu vou pisar. Mas qual é a unção eu estou carregando? Qual é o chamado eu estou carregando? Porque dependendo do chamado eu vou pisar e eu vou atrair guerras para mim. O mundo espiritual ele vai também mexer. Assim como existem anjos que estão posicionados para me ajudar, existe a oposição espiritual de espíritos que estão posicionados para me atrapalhar. Então o Senhor fala na palavra dele que quando você recebe a palavra, para você semear, para você ser um semeador, para você fazer um voto, para romper, primeiro você tem que estar entendido. O que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Nós vamos chegar aqui na semente. Eu já vou terminar essa parte aqui. Então Jesus disse assim: você pode até receber a palavra, mas se você não perseverar por causa dessa palavra, ela é roubada, ela é arrancada do seu coração. Pode até profetizar que vai dar tudo certo na sua vida, que você recebeu a profecia, mas se você não for determinado, dependendo se você não tiver raiz, se você não tiver raiz espiritual, você é saqueado, roubado, distraído, você sai da rota que era para você estar. Então, é o segundo tipo de solo. No 22 diz assim, o terceiro: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando infrutífera. É o terceiro. Então, para cada palavra que você recebe, dentro de nós há um solo que eu vou manifestar. E esse tipo de solo, quem vai dizer vai ser a guerra que eu estou enfrentando. Então a guerra que você enfrenta está dizendo que tipo de solo você é. Que ouve e vai até o fim, que é determinado, que expulsa o mal. Ou que você ouve a palavra, crê, mas você recua. Não, aqui eu não vou mexer. Não, aqui eu não vou desagradar fulano. Não, aqui eu vou fazer o gosto de cicrano. Então você é testado de todo jeito. Todos os lados. Seus sentimentos, suas emoções, seu psicológico, eles são testados. Então a palavra fala, quando vem perseguição, tribulação, prova por causa daquilo que você recebe, ou seja, a sua fé é provada. Aí a palavra fala, logo se escandaliza. Então dentro de nós há um solo. A Bíblia fala assim em Hebreus, capítulo de número 7, ou 11, 11, que Abel recebeu de Deus a aprovação excelente por causa dos seus dons e dos seus sacrifícios. Abel recebeu. Então, mas o texto fala assim, e passou algum tempo, Abel semeou, Abel sacrificou, Abel, né, deu a primícia dos seus rebanhos.
E Caim deu também uma semente dali dos seus frutos. Mas em Hebreus faz a continuação que Abel era um homem que deu testemunho das suas excelentes obras, dos seus excelentes sacrifícios diante de Deus. E alcançou testemunho. Então, Abel não fazia nada diferente daquilo que ele já era. Então, quando eu vou fazer algo baseado no que eu sou, no que eu estou carregando, naquilo que está dentro de mim. Quando Deus vai aprovar Abel, Abel, eu aprovo você e a sua oferta, e reprovo Caim e a sua oferta. Entendeu? Então, no mundo espiritual, há essa observação. Então, ou eu sou reprovado, ou eu sou aprovado. Ou a minha semente, ela vai ter uma colheita, ou a minha semente, ela vai ficar retida. Vai ser só para semear. Por isso que a palavra fala que nós temos que entender tudo aquilo que nós estamos fazendo para o reino. Então há uma batalha espiritual neste momento, há uma guerra, só para você entender e compreender. Por isso que as pessoas ficam para lá, as pessoas ficam para cá. Ora elas querem ir para tal, fazer tal curso, ora elas querem tal mentoria, ora elas querem tal conferência, ora elas trocam de igreja, ora elas acompanham tal pastor, ora esse pastor que é bom, ora esse já não é mais bom. Por causa da guerra espiritual, só para você ficar parado, receber de uma fonte e essa fonte alimentar você e esse alimento você pôr para fora. Amém? Por isso que as pessoas falam assim, quando elas perguntam, você é evangélico, você é pastor, você é fulano, você é missionário, mas de qual igreja você é? Entendeu? Essa é uma linguagem, um código. Elas falam por força de expressão, mas elas vão associar segundo, elas falam assim, qual igreja você é mesmo? Né? Da Assembleia, da Quadrangular, da Universal, da Mundial, disso, daquilo outro. Elas querem associar a placa ao entendimento delas. É uma linguagem espiritual, porque conforme a sua igreja, é o tipo de crente que você é. Conforme é o seu pastor, é o tipo de crente que você é. Conforme a sua cobertura, é o tipo de crente que você é. Conforme a sua visão de reino, visão espiritual, é o tipo de alimento que você está recebendo. Glória a Deus. Então Jesus disse, a semente que você semeia depende do coração que recebe as sementes da palavra. Continuando, ele diz assim, e finalmente o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita 100, 70 e 30 por 1. Então Jesus disse assim, que quando as sementes são semeadas, existe um coração que ouve a palavra e dá fruto. Você tem que ser é você que determina que você vai ser esse coração que ouve a palavra e dá fruto. Então, as palavras que nós pregamos, elas são sementes que caem dentro do solo do nosso coração. E aí, para que eu e você praticamos essa palavra, vai ter essa guerra. Você tem que ser forte, você tem que ser determinado para você ouvir. Então, existe primeiro, no mundo espiritual, quando há uma mensagem revelada, um exemplo, existe no mundo espiritual uma oração de libertação para quebrar as cadeias mentais, as cadeias da mente, para que as forças espirituais não seguem a pessoa de receber aquela revelação. Então, eu aprendi isso. Quando tem uma mensagem revelada, tem que fazer orações específicas para quebrar as forças espirituais do lugar, para que elas ficam com a mente livre, com o intelecto liberto, aí a palavra é semeada. Por causa da guerra. Porque a palavra é revelada. Mas ela já veio da casa dela, já veio de uma guerra, já veio de tribulações. Então, até faz sentido para ela a palavra. Mas ainda não
não entrou e não trouxe um resultado que ela queria. Glória a Deus. Então Jesus disse que ele pode até pregar, mas existe a mensagem, não é para todos. Não é todos que compreendem. Não é todos que entendem a palavra. Não é todos que a riqueza, a profundeza da palavra, a revelação da palavra cai no solo do nosso coração e nós somos... aquilo ali é revelado para mim. Lá no livro de Gênesis, capítulo 47, quando José houve o tempo de fome, depois dele preparar todo o cenário, e Faraó honrar, e ele governar o Egito, e acabar toda a mão de obra, bens, acabou daquele tempo. Porque a profecia, a interpretação do sonho estava se cumprindo. Que os anos de fome já tinha chegado. Passou-se os 7 anos de abundância. E chegou os 7 anos de fome. E cada ano que passava, apertava mais. As pessoas tinham que se desfazer dos seus bens. Mas José estava ali com uma direção de Deus. No capítulo de Gênesis 47, no versículo 23, ele diz assim, ó. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. E os outros 5º ficarão para vocês como alimento, para vocês, seus filhos, e para vocês reinvestirem no campo, para que vocês vivem seus filhos e suas casas. Eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim a terra estabeleceu o seguinte decreto no Egito, e permanece até hoje. 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não tornaram propriedades a Faraó. Aquele povo era o povo escolhido de Deus. Então, nós somos sementes de Abraão, descendentes de Abraão, pela fé. Se eu creio, então a palavra se cumpre em mim como os descendentes de Abraão. Se eu tenho fé, então eu tenho fé por causa de Abraão, porque Abraão disse assim, quando Deus disse para Abraão, Sara, você vai ter um filho na sua velhice, Sara vai gerar, né? Aí ele recebeu e acreditou. E Deus levou em consideração essa crença de Abraão. Então, a nossa genética, a nossa linhagem, a sua linhagem, nossa linhagem em Cristo Jesus, nosso DNA, é uma linhagem de sementes. Nós somos essa linhagem. Nós temos a linhagem de Cristo, o DNA de Cristo. Então, aquele povo, entenda uma coisa, aquele povo, eles eram o povo escolhido, separado de Deus. E todo o judeu, o segredo do judeu, que eles prosperam, muitos tentam trazer revelação, porque os judeus isso, os judeus aquilo. Os judeus são descendentes de várias tribos que carregam genética de prosperidade e eles prosperam. É essa a revelação maior. E o povo quer buscar. Por que os judeus prosperam? Qual que é o segredo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse aqui, não, eles têm na sua genética os códigos das descendências, das profecias do passado. Então, Deus disse para Abraão, Deus disse para Noé, Deus profetizou. Então, várias tribos carregavam as suas sementes, seu código de prosperidade. E os judeus são descendentes desse povo, né, dessa linhagem. Então, eles carregam esses códigos espirituais na sua genética. E quando aquele povo passou por essa crise, e José tinha que seguir um protocolo. Tá, vocês vão ter que seguir o protocolo. Eu tenho para vender e vocês vão comprar. Quando não tiver mais nada, né? Desfez de bens, desfez de casa, desfez de terreno e desfez dos animais.
até chegar a mão de obra. E José disse assim para eles: agora eu vou dar semente para vocês semear. Aquele povo era um povo, nós somos o povo. Então, a nossa mão, elas são mãos que semeiam. Amém? As suas mãos são mãos que semeiam. Nós somos um povo escolhido. Nós acabamos de ouvir a palavra que desfaz os bloqueios, a semente, as guerras. Então, José disse assim: vocês são mão de obra e eu conheço a mão de obra. O que colocar na mão de vocês, vocês vão produzir. Amém? Então, tudo que vem para nossas mãos, você tem que produzir. Você tem que produzir, independente se é produzir a unção, o talento, a habilidade, a capacidade, produzir recursos, produzir, né, dentro de um lugar, dentro da igreja, dentro da empresa. Nós temos esse talento. É o Espírito de Deus por detrás que nos capacita para produzir. E aquele povo, José sabia quem eles eram. Era um povo que carregava o DNA. O DNA de Abraão, o DNA de Jacó, o DNA de Isaac. E como chegou no limite, José disse assim: eu vou dar para vocês semente, vou dar uma terra para vocês semear. Vocês semeiam nessa terra, eu vou dar semente para vocês, e vocês semeiam. Só que dessa semente, 1/5, 20%, vocês dão para Faraó, segundo a ordem. Que eu disse para Faraó recolher 1/5 das suas colheitas, porque virão 7 anos de crise. E eu estabeleci isso como um decreto. Então, vocês, além de vocês não vão fazer nada. Eu só vou dar para vocês semente. 20% da colheita total, vocês dão para Faraó e vocês ficam com 80%. E eles concordaram. Amém? Aqui já está a questão daquilo que eu faço para Deus. Então, quando eu dizimo, eu fico com 90%. Quando eu dou uma semente, logo é tirado de mim um valor. Então, eu tenho que ter no meu espírito o que eu estou fazendo. Estou semeando. Onde eu estou semeando? Onde eu vou fazer? Onde eu vou semear? Que semente eu vou semear? E assim eles fizeram. Então, José deu para eles semente, era um povo, uma multidão. Eles começaram a semear. E na colheita, eles davam 20%, 1/5 para Faraó, devolviam, segundo a obediência e a ordem de Josué. Aqui no versículo 27, diz assim, ó: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, ou seja, eles vieram de caravana, se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, e lá adquiriram propriedade, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Esse povo aqui era o povo que não tinha nada, só tinha mão de obra e o argumento. Se o Senhor nos dá semente, nós vamos semear, tanto é nosso e tanto é de vocês. E José deu para eles semente e 80 ficava com eles. Eles tiravam uma parte para semear de novo, reinvestir, outra parte para eles comerem e outra parte para eles viverem. Com eles e as famílias deles. E a Bíblia fala que com esses 80% que eles ficaram, eles multiplicaram, eles adquiriram propriedades depois de um tempo, e eles se tornaram prósperos, eles multiplicaram. Porque eles tinham apenas semente na mão deles. E nós temos apenas semente na nossa mão. Só que a semente, ela tem o quê? Uma direção. Existem sementes que são específicas que Deus nos direciona justamente para isso. Para você prosperar. A semente, ela justamente para isso. Primeiro, o solo do seu coração foi preparado, você entendeu, compreendeu a palavra. E aí você prepara essa semente para você semear e para você prosperar, para você viver daquilo. Então, aquilo que você passa a fazer, ou seja, as mãos deles produziam, prosperavam. Ao ponto de que aquele povo que vendeu tudo,
Durante 7 anos, eles foram diluindo cada ano, vendendo suas propriedades, vendendo seus gados, vendendo suas casas, e dizendo que não tem mais nada, e dizendo assim, agora nós vamos tornar seus escravos, só que não era escravo no sentido de desobediência, como o povo lá em Juízes, que eles erraram, eles pecaram e ficaram escravos. Eles ficaram escravos para ser trabalhador, ou seja, para ser funcionário deles, funcionário de José. E José disse assim, como vocês, vocês semeiam, devolve para Faraó a parte deles, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ali quando Jesus disse assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, existe a lei do homem e a lei de Deus. Na lei do homem, o contexto ali Jesus estava dizendo, paga o imposto que é do homem. Obedeça a lei do homem. Faz tudo aquilo que a lei do homem pede. Mas também faz tudo que a lei de Deus pede. Dá a César, que era o governador daquele tempo, que recolhia os impostos, os tributos. E dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, a palavra pede para você obedecer, então obedeça. Amém? Eu só vou saber se vai dar certo ou não se eu obedecer. Se você for fiel àquela palavra. Então, os homens, aquele povo, os israelitas, foram fiel à lei do homem. É uma lei que Josué colocou, é uma lei de Faraó, é uma ordem, então vamos obedecer. Mas também, quem está nos orientando, quem é nosso patrão, é José. É um homem que tudo que ele coloca as mãos prospera. É um homem que a bênção de Deus está sobre ele. A palavra fala que quando Jacó abençoou seus filhos, ele diz assim, ó, que sobre a cabeça de José repousa todas essas bênçãos, que era bênção de fertilidade, bênção de fartura, bênção dos altos céus, bênçãos da terra, repousam sobre a cabeça de José. Ou seja, sobre a cabeça de José tinha uma unção, de prosperidade. Então, o que Deus está dizendo? Que existem direções que o Senhor me dá, que Deus te dá, que é direções, instruções para você prosperar, que é justamente de uma fonte, de uma direção, da palavra, de alguém, de algo para você prosperar. É específico. E você ali agora vai começar a semear. Por isso é importante você entender quem eu estou ouvindo, qual direção eu estou tomando, baseado em que essa direção eu estou tomando. Por que eu estou decidindo assim? Porque José deu uma direção para eles, dizendo, só devolva, a semente não é de vocês, é minha, vocês só têm a mão de obra. E eles tinham o trabalho, sabe qual que era o trabalho deles? Eram semear e colher. No Antigo Testamento era assim a vida deles. Eram semear e colher. Por isso Deus estabeleceu as primícias, estabeleceu os dízimos, daquilo que eles traziam, as ofertas, os holocaustos, baseado nas sementes que eles semeavam e na colheita que eles tinham. Então, a palavra fala, quando você recebe uma direção para você semear a semente, você pode ter certeza que você vai ter uma colheita. Então, aonde eu estou, qual é a direção que Deus está me dando? Para mim poder semear, para mim poder romper, para mim poder prosperar. Porque, dependendo da direção, ali eu também já faço um voto, já faço uma aliança. Eu já me apego àquilo, né, porque eu sei que vai dar fruto. Então José, ele estava com a bênção do Senhor sobre ele. E tudo que ele falava, a direção que ele dava, José não estava assim, Deus está me dizendo isso, né? Que tem uma questão das pessoas achar que Deus tem que falar com elas. Elas estão anulando a palavra. Quando Deus vai falar, é específico. Mas nem tudo Deus vai falar no sentido do que eu quero. Vai vir de outras formas. Deus vai falar de outras formas. José não dizia que a voz do Senhor estava falando com ele e ele estava replicando, dizendo assim diz o Senhor.
Ele apenas falava assim, faz isso, e acontecia. Porque quando a pessoa está debaixo de uma direção, o que ela fala para você fazer, acontece. Quando você ouve uma direção, você pode ir que vai dar certo. Você pode fazer que vai dar certo. Quando você ouve uma instrução de alguém que está debaixo da direção de Deus, a instrução que você ouve é a instrução que vai dar certo. Quando Eliseu disse assim para a viúva, que você tem em casa, Deus não falou para ele, o texto não fala que Deus falou para ele. Mas ele disse assim, pega vasilhas, pega uma vasilha só com azeite, e não pega poucas vasilhas. Entra no quarto, fecha a porta, e através dessa uma vasilha você despeja o azeite em outras, e vai despejando. Vai indo, vai fazendo. Ali foi uma instrução profética. Então, se a viúva obedecesse, ia acontecer. Se ela duvidasse, não ia acontecer. Então, tem instrução que são proféticas. Amém? Então, José deu uma direção para o povo. Aquela direção de José era uma direção profética. Se eles fizessem daquele jeito. José disse assim, ó. Eu vou dar semente para vocês. 4/5, ou seja, de 5/5, 80% é seus. Para vocês, como semente. Para os campos, como alimento. E para vocês e seus filhos, para que vivam e as suas casas. Mas 1/5 é para o faraó. Aquilo ali era uma direção profética que eles receberam. Se vocês fizerem isso, vocês vão prosperar. Ou seja, a semente que eu já tenho em minhas mãos, ou que eu estou projetando fazer para me prosperar, é uma semente que vai ter que vir com uma instrução profética. Aonde eu vou semear? O que eu vou fazer? Para não ficar, né? Para mim não ficar em vão o que eu estou fazendo. E quem era aquele povo? Aquele povo era os israelitas. Quem somos nós? Quando você recebe uma instrução profética, você recebe essa instrução para que aquilo que foi falado dê certo. Aquele povo recebeu a instrução de José para prosperar. E José sabia quem era eles. Então, 80% para eles multiplicou aqueles 80%. E devolver 20% não era nada. Que devolvesse 30, 40, 50. Porque a questão não era o que eles estavam devolvendo, era a obediência que eles fizeram. Aquela obediência trouxe para eles prosperidade, eles multiplicaram. Então, o povo que não tinha nada, né? Nós temos no mundo espiritual aquilo que Deus já colocou em nós, que é o reino, que é a palavra. Então, quando você recebe essa instrução profética, quando você recebe essa direção para você semear, para você... E essa semente não vai ser qualquer semente, vai ser uma semente para você fruir, para você romper, para você quebrar os impedimentos. E você vai semear nessa instrução profética. Você vai fazer o seu voto nessa direção profética. Glória a Deus. Então, Deus está falando conosco que o reino dele é uma semente. E tudo que você faz tem que vir de uma direção. Tem que vir de uma instrução. A palavra também fala que Deus disse para Isaac ficar na terra, para ele não descer para o Egito, para ele ficar, em Gênesis 26. Não desça, Isaac, fica. Mas a Bíblia diz, a terra tinha fome. Mas aquela fome, Deus não estava falando nada sobre a fome. Amém? Então, existem 2 cenários na nossa vida, 2 mundos que eu e você vamos viver noite e dia, dia e noite. Existe o contexto do homem, o cenário do homem e o contexto espiritual. Existe a voz de Deus que falou com Isaac. Porém, o lugar que Isaac estava recebendo a direção e a orientação de Deus, o contexto era de fome. A terra estava num processo de crise. Então, era um contexto. E existe o contexto de Deus. Nós vamos viver sempre 2 mundos. Você vai ter uma semente. E existe a direção profética para você semear. E existe o contexto, talvez, da realidade que você está enxergando. Que às vezes ela fala mais alto. Que é a dúvida, a incerteza, a insegurança, o medo. Então vai existir sempre 2 contextos na nossa frente.
para você interpretar. Quando Deus falou para Isaac, não vai para o Egito, ou seja, não faz o que você quer, fica aqui que eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou dar continuidade às promessas que eu prometi ao seu pai Abraão, ao seu pai Isaac. A semente de Abraão está em você. Aí ele semeou naquela terra. Ele semeou naquele lugar que aparentemente era crise. Só que era uma direção que Deus tinha dado. Então, quando você tem uma semente, você vai ver que existe duas questões. Ou eu vou ouvir a palavra e eu vou deixar ser instruída pela palavra, que vai vir uma direção para mim. O que eu vou fazer com essa semente? Aonde eu vou semear? Que tipo de semente eu vou semear? E vai vir o cenário da dúvida, do medo, daquilo que talvez vai me impedir de semear. Então, quando Isaac semeou, a Bíblia fala que ele prosperou naquele lugar. Que ele cavou poço também ali. Ou seja, tem coisas na minha vida, na sua vida, que aparentemente você não vai entender. Não vai fazer sentido. Mas a instrução de Deus e a instrução da realidade, do cenário da realidade, eles vão ficar diante de você para você decidir. Aquele povo tinha uma realidade que o ano da fome tinha batido na porta. A fome, os 7 anos ali tinha batido. Eles tinham uma realidade. Só que José tinha uma instrução profética com ele. Devolva 20%, o restante é de vocês, para vocês semear de novo, para vocês viverem, e assim eles foram. Então, existem direções na nossa vida que Deus dá. Deus está dando, Deus vai falar com muitas pessoas do que elas vão fazer, o que elas precisam fazer, para que elas, então, peguem essa semente possa romper o ciclo, aquele ciclo de escassez, aquele ciclo que elas estão vivendo, rompa aqueles bloqueios que elas estão vivendo. Porque vai vir uma instrução. E aquilo que está no mundo espiritual, que está sobre nós, é que faz com que você produzimos para Deus. Por isso nós temos que estar alinhado. A palavra é assim. Ela vem e eu tenho que me preparar agora. Essa palavra é assim, você vai ouvir. Agora você se prepara. Porque Deus vai dar uma direção. Deus vai dar uma instrução para você. Deus vai fazer algo através da sua posição, do seu posicionamento, aonde você vai semear. Onde as sementes vão dar frutos, vão trazer frutos. Amém? Que as sementes, elas você semeia e você colhe. Mas é numa instrução profética, numa direção profética. Glória a Deus. E Deus vai dar a direção para você. Deus vai dar direção para pessoas semear, para quebrar ciclos na vida dela. Porque tem coisas que o dízimo faz e tem coisas que a semente faz. O dízimo também é uma semente. Mas Deus está dizendo que a mensagem, as guerras, batalhas, só para você prosperar, para você dar certo, elas começam tudo na obediência à palavra. Em você quebrar essa escassez dentro de você. De ouvir a palavra e deixar ela falar no seu coração. E você ser liberto. Aí você está livre para você semear. Senão você semeia o seu coração, você semeia ali, ó, com a mão, mas você não semeou no seu coração. Você até dizima o dinheiro, mas você não dizimou dentro de você, porque ainda você está apegado. Você ainda está preso. Ainda o seu coração está dizendo, não, né, o seu coração está preso a valores. As pessoas, tem pessoas assim. Elas fazem religiosamente, não porque a revelação veio. Então, por isso é importante deixar a palavra falar dentro de mim, fruir. Para quebrar essas... Senão eu vou até fazer, mas é depois o meu coração, ele é enganoso. A Bíblia fala que nosso coração é enganoso, Jeremias 17. E é corrupto. Quem pode conhecer o nosso coração? Só Deus. Então, se eu sou enganado pelo meu coração, significa que primeiro eu preciso ser preparado.
Amém? Então o Senhor fala na palavra dele neste momento conosco, né, que eu e você precisamos ser preparados. Você precisa ser preparado. A palavra tem que vir e causar em você efeitos espirituais, para você poder semear. Para aí vai vir a instrução profética. Quando vier a instrução profética, você já vai estar preparado. Porque tem muita gente que perde a oportunidade quando ela está sendo instruída, porque ela não está preparada. Porque junto com as sementes vem a sabedoria para me semear. Vem a sabedoria para me prosperar. E eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado para você não se perder, para você não se enganar com aquilo que Deus está fazendo. Então a palavra que o Senhor fala conosco é essa. Temos essa oportunidade de semear através dessas camadas que vêm. Né? Vem as camadas, os bloqueios têm que ser rompidos, a palavra vem. Então eu preciso entender essa palavra. Eu preciso que Deus abra meu entendimento para que uma instrução venha e então agora eu preparo uma semente e essa semente não vou semear de qualquer jeito. Glória a Deus. Porque a palavra, até para você semear, existem sementes que você prepara ela. Você ora, você consagra. São modos também de você saber o que vai fazer. Você semeia. Primeiro, eu vou me preparar para essa semente. Primeiro, eu vou me consagrar para Deus me dar uma direção. O que fazer? Qual atitude tomar? E aí você vai receber uma instrução profética de Deus. O que você vai fazer? Assim como esse povo, ele receberam uma instrução de José, de fazer aquilo que já estava na mão dele, a semente é assim. É para potencializar aquilo que eu já faço. Então, no mundo espiritual, as sementes, ela vai potencializar aquilo que já está nas minhas mãos. Então, eu vou semear, aquilo vai voltar para mim como colheita, para potencializar o que eu já faço. A minha mão de obra, o que eu já tenho. Glória a Deus. Então, o Senhor falou conosco, né, aqui para não ser muito extenso, que essa instrução da semente, primeiro, ela vem desde a minha mente, do meu coração, uma guerra, uma batalha, para que você ouve, você receba a palavra, você entenda a palavra, e aí então você prepara a sua semente e Deus vai te dar uma instrução profética. Amém? Que é aquelas as 4 fases, né? O semeador, que sou eu, a semente, a terra e a colheita, que é a provisão. Então, são esses 4 fatores, 4 níveis que nós lemos da palavra, 4 solos, 4 níveis de Ezequiel, onde Deus tem esse nível. Eu não posso, por exemplo, não é porque eu estou passando por uma dificuldade que eu entendo que a vida com Deus é baseado nessa dificuldade e Deus até faz. Deus até não deixa faltar. Mas aí eu estou colocando Deus dentro dessa dificuldade minha. Dentro desse limite. Uma vez, uma pessoa contou para mim uma situação que ela recebia tantos, né? Um valor, e logo veio a palavra. Fala para ela não se limitar, porque isso já criou dentro dela crença. Ou seja, ela recebia um valor. Por exemplo, ela recebia um salário, 1.500. Então ela baseava, eu dizimo, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel, né, ao Senhor. Então ela baseou a vida dela naquele limite. E aquilo ali cria um sistema de crença dentro de nós. Baseado, não falta nada para mim, o Senhor nunca deixou faltar, as pessoas vêm e me abençoam. Então ela baseou naquilo, aquilo que entra para ela, baseou que aquilo ali é o limite. Então aquilo ali criou um limite para ela. E na hora veio a palavra. Que eu falei, né? Então tudo que eu faço, eu tenho que entender que não há limites espirituais. A minha semente, as colheitas, elas não têm limite. Deus não é Deus de limite. Eu que tenho que me preparar, a minha estrutura, para que eu possa dar um passo de cada vez. Amém?
Eu e você que temos que nos preparar para dar um passo de cada vez por causa daquilo que está vindo, né? Daquilo que vai vir, da prosperidade que começou a fruir. É um fluxo que começou a vir por causa da semente. Então aquele povo, por causa de uma obediência. Entenda? Tem coisa que não é muita direção. É apenas uma direção que Deus dá para você. Senão nós ficamos confundidos. Confunde a nossa mente. Pode, não pode, é isso, é aquilo. Eu ouvi isso. Né? Tem coisas que nem é bíblico, mas a pessoa, ela obedece segundo o que ela ouviu falar. Tem coisas que não é bíblico. Tem muitas frases, muitos comportamentos de pessoas que elas falam assim, mas tem que fazer isso porque é isso. Mas não está na palavra, entendeu? Não tem... mas aí as pessoas inventam, né, um argumento em cima daquilo, baseado para prender elas, para segurar elas. Mas a palavra, quando você ouve, ela liberta a sua mente. Você entende que você não tem limites. Você é um campo sem limites. Amém? Então, apenas uma instrução de José, aquele povo, eles virou a potência que é hoje. Por causa de uma direção. Então, eles passaram por uma dificuldade, mas eles não perderam o senso de obediência. Entendeu? Sempre vai ter uma direção maior que vai me instruir naquilo que eu ainda não sei. Sempre vai vir uma direção maior naquilo que eu ainda não sei. Naquilo que eu preciso fazer. O povo mal sabia, né, que aquilo ali ia prosperar eles. E José apenas liberou a palavra. Glória a Deus. Então, essa é a mensagem do Senhor. Eu creio que Deus falou e vai falar com muita gente, né? Através dessa palavra aí. Glória a Deus. Amém, missionária? Vamos fazer uma oração para estar abençoando o povo, no nome de Jesus. Graça de Deus falou muito comigo. Glória a Deus. Recebi da parte do Senhor, né? Basta nós sermos obedientes ao que o Senhor está nos direcionando. Muitas vezes nós recebemos uma palavra e ficamos procrastinando o que Deus está falando. Nosso Deus, Ele é fiel. Então, você que não segue ainda o apóstolo, segue ele. Ele tem ensinamentos profundos. O apóstolo Átila Babês. Segue ele para ter mais ensinamentos como esse sobre oferta. Cadê o seu? Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vamos orar agora, tá? Levanta a mão para orar. tem coisas para fazer sobre nossa vida, né? Espera. Vamos orar. A irmã Samila fez uma pergunta para o Senhor, apóstolo. Eu não vi. Tá, tô lendo aqui. Apóstolo, posso fazer uma pergunta, já que estamos falando de semente? Terra, ontem estava na igreja e na hora da palavra foi até sobre deserto. A palavra senti cheiro de terra, molhada, muito forte. Eu acredito que você teve uma visão, né? Uma sensibilidade espiritual. Isso aí foi... Eu acredito que é um processo de transição, entendeu? Acredito que tem coisa que você está encerrando o ciclo, né? Terra molhada, sinal de chuva, e eu creio que é isso. Pode responder, missionário, a pergunta? É a Samila, né? Então, Samila, a resposta da senhora é isso, tá? Eu creio que já está findando um ciclo espiritual. Que deserto, às vezes, ele é o deserto de experimento para nossa maturidade. Às vezes ele é o deserto das áreas da nossa vida, entendeu? Existe deserto específico das áreas da nossa vida que nós passamos, e existe deserto da maturidade espiritual, que é o deserto principal. Entendeu? Às vezes, alguns desertos nós entramos nele, alguns desertos Deus permite
porque ainda precisa ajustar alguma coisa. Glória a Deus. Então, o cheiro da chuva já está findando um ciclo na sua vida. Fizemos uma oferta. Tem pecado oculto. O que fazer? O que fazer? Pode responder, missionária. Eu creio que pedir perdão para o Senhor. Eu creio que pedir perdão, né, para o Senhor. Porque ofertou em uma terra que não era fértil, a semente foi sufocada, né? A semente morreu. Ana Paula Vieira. É assim, Ana Paula. Se fez, né, você agora tem que entender o seguinte. Você vai ter consequência, que tem consequência para a sua vida também. Né? Às vezes, essa oferta vai vir consequência, vai fechar a porta, vai travar tudo. Entendeu? E aí tem que fazer o quê? Tem que quebrar isso aí, entendeu? Tem que fazer uma oração para quebrar, para cessar a frequência desse altar que você semeou. Entendeu? Tem que fazer uma quebra, uma oração para quebrar, porque vai vir não sei se já foi algum tempo ou já é recente. Então você vai ver, você sente nas áreas da sua vida que houve uma trava, houve um impedimento, entendeu? Por causa disso. Ainda mais se é coisas assim conhecidas, né, a público, aí elas ficam mais aguçadas. Nós ofertamos e não sabia. É isso mesmo. Isso aí é a resposta dessa semente que você publicou aqui, entendeu? Quando você semeia em certos lugares que não foi a direção de Deus, no sentido de que você não sabe, fecha a porta e trava. Eu já fiz, há muito tempo atrás, sem Deus abrir o meu entendimento, há uns 6 anos atrás, aconteceu isso. Entendeu? Fui fazer para agradar, eu acabei dando testemunho, né, o testemunho eu fui dar, né, que travou. Aí eu entendi que foi a mudança do altar, entendeu? Do altar para o outro. Estava semeando no altar missionário, entendeu? De uma pessoa. E depois eu mudei para um altar, que era o altar onde eu estava congregando. E naquele altar, o próprio Deus me deu discernimento que estava tendo muita... Essa vez o pastor não está errado, mas o pastor estava cobrindo coisas, né? Ocultando, não resolvendo, e trouxe consequência. Trouxe uma fadiga espiritual, trouxe uma retaliação espiritual muito grande. Entendeu? E aí gerou isso, e gerou essa consequência, né? E como prova disso, como Deus é bom, missionário, eu tenho esses mistérios, hein? Eu não gosto nem de abrir boca, porque eu tenho esse mistério de dízimo de altar. Eu tenho muito forte. Consequência que deu certo, não deu certo. Deus fala muito comigo assim, entendeu? Então eu não gosto nem de... Às vezes eu escuto uma coisa e falo, não vou nem falar nada. Vou nem perguntar nada, porque se abrir boca demais já vai vir um leque assim, ó. É muito forte, tô até arrepiado. Como Deus é Deus que não deixa enganado, eu estava numa casa, aí uma mulher, muito assim, que prega, né, que estava nesse ministério, falou assim para mim, bateu assim, falou assim, eu dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, o que está acontecendo? Porque nós estávamos dizimando e mudamos, bateu assim e falou assim para mim, eu estava lá em casa, eu orei, Deus falou para mim que você ia falar a verdade para mim, o que está acontecendo no altar? Por que nós dizimamos e está dando errado? Ela me colocou a prova. Na lata, assim, ó. Falei, agora eu vou falar, tá acontecendo isso. Entendeu? E uma situação recente, né, que a pessoa não estava dizimando, e depois o inimigo veio e entrou no campo dela e roubou a semente que ela não estava dizimando. Entendeu? Então tem muita coisa que eu não gosto de ouvir. Depois Deus, no mesmo dia, eu só ouvi isso de manhã, 5 horas da tarde, Deus testificou. De noite, Deus testificou a mesma situação. Quando você não devolve, você fica com uma pendência espiritual. E depois a cobrança vai vir, entendeu? Depois você vai ter que restituir aquilo. Se você não fazer, é muito forte. Isso foi essa semana aqui, tem 2 semanas. Amém? Então, Ana Paula, é isso.
É isso, tá? Eu sei que essa coisa aí, elas são muito fortes, assim, para falar no aberto, né? Glória a Deus. Foi bênção. Vamos Então, orar. Samila, é isso. Eu acredito que é um processo que você está vivendo, né? Já está findando. Pode ser para maturidade, pode ser numa área específica. Né? Como você disse que já era um deserto financeiro, né? Tem que saber se esse deserto você tem uma ação maligna aí, entendeu? Que é algo que você não vai conseguir ver por causa do seu nível espiritual. Entendeu? Também tem isso. Que às vezes você está dentro de uma situação espiritual que tem um altar falando contra você e você não consegue discernir por causa do nível espiritual que você carrega. Entendeu agora? Amém? Amém, glória a Deus. Então é isso, espero que vocês tenham recebido da parte do Senhor, tenham, né, escrevido, anotado várias chaves poderosas aqui, que Deus falou grandemente conosco, né, e até aqui o Senhor tem direcionado a nossa vida, né, como que nós temos que estar diante do Senhor, as palavras que são liberadas sobre a nossa vida, o poder que nós temos nós mesmos de decidir obedecer ao Senhor, para que a nossa vida venha ter um desatar, um romper de Deus, né? Eu creio que agora o apóstolo vai orar, nós vamos orar receber para da parte liberar do o povo. Senhor, em nome de Jesus. Pode Amém. orar. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vou colocar um fundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, sobre essa palavra que o Senhor semeou no coração do teu povo, Pai. A palavra foi falada, foi anunciada. Deus, envia os teus anjos agora, Senhor, para visitar cada um, para visitar cada pessoa, Senhor, neste momento, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para visitar cada pessoa, Senhor, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, envia os anjos do Senhor para tocar nelas, Pai. Anjos financeiros, Senhor. Anjos das finanças, Senhor. Anjo de prosperidade. Toca agora, Senhor. Toca e quebra os bloqueios, as barreiras, os impedimentos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, dá direção para o teu povo agora. Dá instrução para o teu povo, Senhor. Arranca eles, Senhor. Arranca eles dos cativeiros, Senhor, financeiro, Pai. Das prisões espirituais financeiras, das amarras espirituais financeiras, dos bloqueios espirituais financeiros. Anjo do Senhor, com a espada agora, quebra agora. Quebra todas as cadeias, os grilhões cadeados, quebram agora em nome de Jesus. Lança por terra palavras de maldição, palavras contrárias. Quebra agora em nome de Jesus. Quebra em nome de Jesus. Quebra em nome de Jesus. Abra os caminhos agora para o teu povo avançar. Abra os caminhos para essa pessoa avançar, prosperar, crescer e romper. Em nome de Jesus. Senhor, eu decreto sobre ela, Senhor. Direção e instrução. Direção e instrução sobre ela. Eu decreto em nome do Senhor Jesus. Direção profética, Senhor. Direção para ela prosperar. Eu decreto sobre ela no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, missionário, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais tarde, às 9 horas, nós temos oração com as irmãs. Amém? As irmãs que estão no grupo. Vamos ter oração às 9 horas da noite. Amanhã tem mais live à meio-dia. Amém? E assim vamos rompendo no mundo espiritual. Obrigado quem ficou até aqui, quem recebeu da parte do Senhor. Que Deus venha abençoar e multiplicar sobre a vida de cada um de vocês. O apóstolo também, eu fico muito grata, né, de Deus ter usado a sua vida grandemente nessa tarde, que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, e que Amém. o teu ministério também seja próspero e abençoado para a glória Amém. do Senhor. Glória a Deus. Amém? Shalom, fica na paz do Senhor Jesus. Shalom, a paz a todos.